Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uma atuação patética ontem contra o Volta Redonda, muita coisa tem que ser feita dentro do Vasco, cara. Tem que tirar muito jogador, tem que tirar aí muita gente que nem deve estar no Vasco e com certeza precisa de no mínimo 10 reforços, senão vai cair de novo para a Série B. Vamos falar aqui do interesse do Vasco em um meia paraguaio que está no Racing da Argentina. De acordo com informações, o Vasco já estaria em negociações avançadas para contratar o jogador. Vamos falar muita coisa hoje no nosso vídeo. Vamos falar dos erros da diretoria do Vasco. Mas antes já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Também temos uma novidade, cara. Criei um TikTok, uma conta lá, tô postando vídeo também lá, cara. Segue lá para dar uma moral, o link tá aqui na descrição. Segue lá para ajudar bastante o nosso crescimento também nessa outra plataforma. Bom, pessoal, ontem o Vasco perdeu de maneira vexatória para o Volta Redonda, cara. 2-1 para o Voltaço. O Vasco jogando muito mal, foi amplamente dominado pelo adversário. Primeiro tempo, Volta Redonda engoliu o Vasco, né? Poderia ter feito 4-5-1 tranquilamente do Vasco nesse jogo. A defesa do Vasco ontem foi uma mãe, uma tia, tudo que o Volta Redonda queria ontem, o Vasco fez, né? Os caras estavam brincando com a defesa do Vasco, né? O Vasco ontem se safou de levar uma goleada histórica para o Volta Redonda. Infelizmente, ontem o Vasco me lembrou muito o time da Série B. Parece ser um time que não treina e não vem com essa desculpinha de início de temporada, porque esses jogadores são praticamente os mesmos da Série B. Você olha o banco de reservas do Vasco, é o mesmo time da Série B. Alguns titulares, é o mesmo time da Série B. E para piorar pro torcedor, a maneira de jogar é a mesma da Série B, né, cara? Infelizmente, esse treinador foi uma péssima escolha, na minha opinião. Eu já deixei bem claro aqui no canal que eu não gosto do Maurício Barbieri. É um treinador fraquíssimo, nunca treinou um time grande, só que o cara ficou alguns anos no Red Bull Bragantino, e o Vasco ama imitar o Red Bull Bragantino, né? A 777 Partners quer imitar o Red Bull Bragantino, trouxe o treinador dos caras, e esse cara não vai dar certo com o Vasco. Esse cara aí, ele é muito fraco, tá certo, tem que dar tempo, é só o início, beleza, mas vai por mim, cara, esse treinador, ele é muito fraco. Paulo Brax, pior ainda, porque o cara tem 100 milhões na mão e o Vasco não tem um camisa 10, o Vasco não tem um camisa 5, não tem um ponta esquerda. O cara com 100 milhões de reais contratou o Léo Pelé para ele ser zagueiro, armador do time, lateral esquerdo do time, volante do time, né, cara? E você vê ontem, o zagueiro do Vasco tendo que armar o time do Vasco, cara, sendo que o Vasco investiu 100 milhões de reais em contratações. Um absurdo, né, cara? Por aí você vê a fraqueza que é esse diretor, Paulo Brax. Se ele fosse bom mesmo, ele tava no Internacional ainda, ele não tava desempregado quando o Vasco contratou ele, né? Bem estranho, né, velho? Pra mim, juntar Maurício Barbieri e Paulo Brax não dá um profissional à altura do que o Vasco precisa. O único que merece estar dentro do Vasco hoje é o Abel Braga, porque esse é um cara vitorioso, é um cara que sabe muito de futebol. Paulo Braga está mostrando que não sabe nada de futebol, e o Maurício Barbieri, meu amigo, ó, não sei não, hein? Nos resta esperar, porque se jogar desse jeito em clássico, até quanto o Botafogo, vai perder de 5-6 pro Botafogo, 5-6 pro Fluminense e de 10 pro Flamengo. Muita coisa tem que ser feita, muito jogador tem que deixar o Vasco. E como eu falei no início do vídeo aí, cara, 10 reforços tem que chegar, cara, até mais que isso, porque precisa refazer o banco de reservas todinho. O time titular ainda precisa do zagueiro que joga pela direita, a gente não sabe como que está a situação do Manuel Capasso, se vai fechar mesmo, se já fechou, quando que ele chega no Vasco, né? Tem jornalista falando que ele ainda não fechou com o Vasco, é preocupante essa situação. O exemplo do Manuel Capasso é um exemplo claríssimo da fraqueza da diretoria do Vasco, porque só viu apenas um jogador, uma possibilidade de contratação, não foi atrás de outros nomes, não tentou negociar com outros nomes. E se o cara desiste? E se o Atlético Tucumã fala, não quero mais vender? E aí, Vasco, vai fazer o quê? Vai jogar o resto do campeonato com o Robson Bambu, que é fraquíssimo, com o Miranda, que é pior do que o Robson Bambu? Tá difícil, cara, tá complicado. Diretoria lenta, parece uma tartaruga a diretoria do Vasco, sem falar que não transmite confiança nenhuma ao torcedor. Precisa contratar ainda o primeiro volante, Zé Gabriel, meu amigo, pelo amor de Deus. Com certeza será a pior partida de um jogador com a camisa do Vasco nesse ano de 2023. Eu acho muito pouco provável que alguém vai jogar pior do que o Zé Gabriel nesse ano. Precisa contratar um primeiro volante urgente e o camisa 10, meu amigo. Não dá mais, velho, não dá. Jogou seu Nenê, olha o que aconteceu, cara. Parece ser piada, mas olha só, Alex Teixeira tá muito abaixo do que o Nenê. Tem praticamente 10 anos a menos do que o Nenê e não tá jogando nada. Um cara que é muito mais jovem do que o Nenê, tá se arrastando dentro de campo. Beleza, não fez pré-temporada, mas desde o ano passado que a gente tá vendo essa lesma aí no Alex Teixeira. A gente tá vendo essa ameba. Não corre, não dá passe, não faz nada dentro de campo, cara. Ontem
ontem no segundo tempo eu vi na transmissão o Juninho Pernambucano falando do Alex Teixeira. Parei pra pensar, pô, parece que o Alex Teixeira nem em campo está, mano. Precisa contratar, precisa de um 10, precisa de um ponta esquerda, porque realmente, velho, o time do Vasco é muito fraco. Aí você olha o banco de reservas do Vasco, você vê lá o Vinícius, cara. Você vai ter que usar esse jogador. O cara entra dentro de campo, não faz absolutamente nada com a camisa do Vasco, porque não temos substitutos à altura dos titulares, né, cara? Porque a altura não tá tão alta assim, né, velho? Precisa contratar, mano. Não dá mais, velho. Precisa de muitos reforços. Diretoria do Vasco muito lenta, o Vasco investindo 100 milhões de reais pro Gabriel Peck ser o melhor homem dentro de campo, pro Léo Pelé ser o amador do time do Vasco, cara. É um absurdo, né? Não desmerecendo o Gabriel Peck, longe disso, porque ontem ele foi o único que honrou a Cruz de Malta dentro de campo, jogou muito bem ontem com a camisa do Vasco, e infelizmente tá complicado demais. Tem dinheiro e os caras não estão sabendo usar esse dinheiro. Isso que é mais preocupante. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco, esse início de temporada do Vasco, né? O Vasco que vem tendo um péssimo aproveitamento. Todos os times aí da Série A, o Vasco tem um dos 5 piores aproveitamentos. Apenas 55%, cara. Muito pouco aí para um time que está jogando fraquíssimo no Campeonato Carioca. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de reforço, né, cara? A gente sabe que o Vasco precisa contratar muitos jogadores. A gente tá falando aqui todo dia de nomes que podem vir para o Vasco, né? O nome que está mais perto de fechar com o nosso clube é o do Manuel Capasso. De acordo com algumas informações, nas próximas 48 horas pode acontecer sim um desfecho positivo e o jogador finalizar a sua ida para o Vasco e o Vasco oficializar a contratação do jogador. Vamos aguardar, ver se vai dar tudo certo e o Vasco anunciar logo essa contratação. Na minha opinião, esse jogador deixa bem claro a fraqueza do Paulo Braga, porque ficou insistindo apenas nesse reforço, cara. Não teve uma outra opção. O Vasco não negociou com outro zagueiro. O Vasco cometeu o mesmo erro quando tentou negociar com o Vojvoda, né? O Vojvoda não quis treinar o Vasco. O Vasco perdeu o mês de novembro todinho tentando negociar com aquele treinador e o que sobrou foi o resto, né? Foi o Maurício Barbieri, que estava desempregado após sair do Red Bull Bragantino. Agora foi a mesma coisa com o Manuel Capasso. Mesmo assim, o Vasco insistiu muito na contratação dele. O Atlético Tucumã não queria negociar ele com o Vasco, hipótese nenhuma. O Vasco parece que conseguiu convencer os argentinos e vamos aguardar ver se vai ter um desfecho positivo realmente. Esse cara, eu só acredito que ele fechou com o Vasco quando ele estiver treinando, quando ele já estiver com a nossa camisa e tiver já publicado no BID a confirmação da sua contratação. Uma novela gigantesca, tá enchendo o saco de todos os torcedores vascaínos por culpa da diretoria do Vasco, uma diretoria muito lenta e fraca. E agora a gente espera também que venha outros reforços, né? A gente falou ontem do Charles Arangues, jogador que o Vasco demonstrou um certo interesse, mas a informação é do Jorge Nicola, né, cara? Não dá pra gente confiar totalmente nessa informação e com certeza pode ter tido somente uma sondagem aí do Vasco e nada mais concreto, né? O jogador tem um salário que o Vasco não vai pagar ninguém, né? R$1 milhão. O Vasco já deixou bem claro, o Paulo Brax falou que não fechou com o Paulinho porque ele pediu R$1 milhão ao Vasco. E isso deixa bem nítido que o Vasco não vai contratar nenhum craque. O Vasco não vai trazer jogadores que ganham nessa casa aí. O Vasco não vai trazer jogadores como o Papo Gomes, como o Rames Rodrigues, como outros nomes aí que foram especulados, Felipe Coutinho, esses caras não virão para o Vasco. O torcedor ficou muito iludido, eu fiquei iludido, você ficou iludido, eu não sou jornalista, eu sou torcedor também, eu só trago aqui as notícias que eu vejo na Net Vasco aqui no nosso canal, porque infelizmente quem sofre nisso tudo é o torcedor que fica esperando grandes contratações e vai vir aí um Chiquinho da vida, vai vir aí um jogador fraco aí que está em time pequeno. Na minha opinião, a diretoria do Vasco errou bastante nas contratações, não vi sentido algum na contratação do Robson Bambu, não vi sentido algum na contratação do De Luca, que foi muito mal com a camisa do Bahia. Os torcedores do Bahia deram graças a Deus quando esse cara saiu de lá. Isso porque o Bahia estava na segunda divisão, nem era jogador de primeira divisão. Teve alguns erros aí em contratações, vamos ver se vai dar certo aí daqui pra frente, porque precisa contratar no mínimo 10 reforços. E ontem surgiu informações aí, de acordo com o portal Palco do Esporte, a negociação entre o Vasco e o meia paraguaio Matias Rojas estaria bem avançada. O jogador é o camisa 10 do Racing da Argentina e também joga na seleção do Paraguai. Meio-campista de 28 anos, despertou o interesse do Vasco e o Vasco está disposto a pagar uma grande compensação financeira ao Racing para antecipar a chegada do jogador ao nosso clube. Essa situação deve ser definida já nessa semana, de acordo aí com essas informações. Jogador desconhecido, né?
mas parece ter uma boa qualidade. Canhotinho, é o clássico meia. Vamos ver se realmente vai fechar assim com o Vasco. O Vasco precisa contratar urgente esse camisa 10. Ontem ficou bem nítido para todo mundo que o Vasco não teve criação. O Alex Teixeira, muito mais jovem que o Nenê, mostrou um futebol fraquíssimo comparado com o nosso camisa 10, que tem 41 anos. Deixa aí nos comentários o que você acha desses nomes aí que são especulados no Vasco, essas contratações que o Vasco pode fazer. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto e é nóis.